Bem-vindo. A gente lembra que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, visitou de uma forma surpresa, né, a Ucrânia ontem. Hoje já era esperado esse anúncio do Vladimir Putin, né, esse discurso. Essa forma dura, né, já era esperada principalmente pelo Biden ter visitado a Ucrânia um dia antes? Em primeiro lugar, muito boa tarde, Kelly. Muito obrigado pelo convite. Nós devemos entender a fala de Vladimir Putin como uma espécie de reação àquilo que a Rússia vê como uma escalada. Nunca tínhamos tido a visita de Biden ali à Ucrânia desde que o conflito teve início. Tínhamos tido a visita de líderes europeus, Macron, da França, o próprio Scholz, da Alemanha, chanceler alemão, e também líderes britânicos, no caso o ex-premier Boris Johnson visitou Kiev. Já quando a visita, né, do líder americano, que apenas com ali a Rússia é capaz de rivalizar, né, em termos de armas nucleares, a Rússia se sente frontalmente provocada. Então, não é de se estranhar que Putin tenha anunciado aí a saída desse tratado, que é fundamental para reduzir o risco de guerra nuclear no mundo, e também tem aí manifestado a sua disposição em continuar a guerra que agora, no dia 24, completa exatamente um ano. Exatamente. Professor, para a gente entender melhor esse tratado, né? Ele está valendo desde 2018, se não me engano, e também ele era importante porque ele limita o número de ogivas nucleares que podem ser usadas em mísseis, em outros armamentos, é isso? Exatamente. Explicando aqui de maneira bastante simplificada. Nós temos desde os anos 70, desde quando começou a haver uma distensão entre os Estados Unidos e a então União Soviética, uma série de tratados que regulam a colocação ali de artefatos nucleares em instrumentos de guerra, ou seja, mísseis, né? Ou seja, são as armas nucleares prontas para serem utilizadas. Por que que as potências, na época, não a Rússia, a União Soviética, que foi dissolvida ali em 1991, Estados Unidos convergiram para esse ponto? Porque perceberam que não podiam continuar ali com as tensões da Guerra Fria, principalmente depois da crise dos mísseis, lá de 62, quando a então União Soviética chegou a instalar mísseis em Cuba, que fica ali a menos de 100 quilômetros da Flórida, ou seja, ali no quintal dos Estados Unidos. Então, houve uma série de tratados. Depois do fim da Guerra Fria, de 91 para cá, esses tratados se tornaram cada vez mais ambiciosos. O último desses tratados previa um limite ali de cerca de 1.500 armas prontas para uso de cada lado, o que é muito menos do que, por exemplo, a Rússia tem. A Rússia teria, segundo estimativas, 6.000 ogivas nucleares. Então, ela só colocaria ali, disponibilizaria um quarto das suas armas numa situação de monitoramento, né, ali de preparação para uma guerra. Então, com a saída da Rússia nesses tratados, significa que ela não tem mais esse limite e nem os Estados Unidos, portanto, tem um limite para ser autoimposto em relação a isso, ou seja, aumenta o risco de algum conflito nuclear, um desastre nuclear envolvendo armamentos militares. E claro que coloca todo o mundo numa situação de maior tensão, com certeza. E desde que a guerra começou, professor, muito se ventila sobre se realmente a gente tem o risco de uma guerra nuclear, com as armas atuais, inclusive, que ninguém sabe o que pode acontecer de fato. O senhor acredita que agora, com esse posicionamento da Rússia, seria mais uma estratégia de pressão ou realmente a gente corre o risco de uma guerra nuclear? Olha, o Putin ele já deu uma série de declarações que sugerem que, em última instância, ele sim está disposto a usar armas nucleares. Mas deixamos aqui claro, não seria aquele uso de arma nuclear como aquele que entrou para a história, né? Os americanos detonaram bombas nucleares sobre Hiroshima e Nagasaki lá no fim da Segunda Guerra Mundial para derrotar de vez o Japão, que era o foco de resistência ali dos países autoritários que tinham ali regimes fascistas, regimes autoritários. No caso de Putin, fala-se muito da possibilidade de ele usar uma arma tática, ou seja, de alcance restrito. O grande problema é como que o Ocidente reagiria a isso. Seria o uso dessa arma na Ucrânia? Pouco provavelmente o Ocidente responderia à altura. Mas o risco muda de patamar se considerarmos que Putin pode sim estar disposto a atacar o Ocidente, um território de país da OTAN. Como Putin, muitos diziam que não iria para a guerra há um ano,
isso fica muito em aberto. As intenções do presidente russo são claras no sentido de não perder a guerra em hipótese alguma e, para tanto, ele está disposto a ir às últimas consequências. Pois é, professor, e até que ponto esse discurso do presidente russo é para o público externo, ou seja, para os outros países, ou para os próprios russos? Eu pergunto porque ele disse que a Rússia ela é assim poderosa, que ninguém consegue derrotar a Rússia num campo de batalha. Porém, a gente sabe do poder da OTAN, né? Isso, a OTAN, ela na prática, ela está fazendo uma guerra contra a Rússia via Ucrânia, está fornecendo armas, não fornece soldados. E a Rússia sabe muito bem disso e se ressente dessa ajuda do Ocidente. Só que não apenas a Rússia, mas estudiosos de relações internacionais que pensam muito do ponto de vista pragmático, dizem que uma grande potência militar nuclear, como é a Rússia, jamais pode ser derrotada. Então, Putin, com esse discurso, tem uma função dupla: manter o moral elevado dentro de casa, das tropas, da população, mas, ao mesmo tempo, deixa claro para o Ocidente que ele não vai tolerar uma derrota nos campos de batalha ucranianos. E continua com esse discurso, né? O Ocidente contra nós. Professor, até que ponto realmente isso ainda pode ser verdade, realmente? Né? Muito se discutiu sobre uma russofobia. E até que ponto isso é apenas um discurso também interno de Vladimir Putin? Nós temos, sem dúvida, no Ocidente, demonstrações de russofobia. Mas me parece que hoje a grande questão dentro do Ocidente, ali da Europa, dos Estados Unidos, é uma postura menos anti-Rússia e muito mais anti-Vladimir Putin. Ou seja, o Putin ele violou ali o direito internacional ao invadir o território de um outro país, no caso a Ucrânia, não reconhecendo, portanto, a soberania desse país. Então nós temos aí da parte do Ocidente também uma tentativa, né, de criar um inimigo comum. Nesse sentido, o Putin é útil para alguns líderes ocidentais também desviarem o foco de crises econômicas, crises que inclusive foram não só provocadas, mas agravadas pela guerra, como é o caso do aumento da inflação. Então, nós temos um cenário em que a guerra, por hora, é interessante para os dois lados, mas é importante sempre enfatizar: Putin claramente violou o direito internacional ao invadir um território de um país vizinho com sua soberania e reconhecido pela comunidade de nações, como é o caso da Ucrânia. E por enquanto o que tem de certo é que essa guerra ainda não tem data para acabar, não. Professor, obrigada, viu, pela análise. Uma boa tarde e até a próxima. Muito obrigado pelo convite, até a próxima. Até.